dia que Deus falou comigo através de uma calça preta. Alguns dias atrás eu estava em um evento onde tinham várias lojas e eu estava dando uma olhada em algumas roupas que estavam na promoção, porque a gente gosta, né, de uma promoção. E eu achei uma calça que era exatamente o meu número. E era uma calça que eu queria há muito tempo, eu tava desejando aquela calça há muito tempo e não é uma calça tão fácil de encontrar, pelo menos eu nunca encontrei com facilidade, por um preço bom. É aquelas calças que imitam couro, sabe? Que ela é preta, ela tem um brilho assim, na verdade não é um brilho, mas ela é mais reluzente. Ela imita um couro e tem bem um estilo assim, uma pegada meio rock and roll. E eu tenho um lado meu que eu gosto de rock também, eu gosto de sertanejo, eu gosto de música calma, mas eu também gosto de rock. Tem dias que eu gosto de usar só preto, aquele estilo mais rock and roll. E essa calça é bem esse estilo, né? E fazia tempo que eu tava doida por uma calça dessa, só que geralmente essas calças são caras, ou o material não é muito bom, ou não é confortável, enfim. Fato é que eu estava nessa loja, encontrei essa calça, bati o olho, vi que assim, nossa, ela estava em perfeito estado, eu estava num brechó, e ela estava em perfeito estado, era do jeitinho que eu queria, era o meu número e estava num preço muito bom. Fui experimentar a calça, já crente de que eu ia levar. Eu percebi também, só pelo tecido dela, eu percebi que era confortável, não era um tecido ruim, desconfortável, e fui provar a calça. Coloquei a calça, ela serviu certinho, eu não ia ter que fazer nada. Se eu quisesse sair da loja com a calça, eu poderia sair. Perfeita, perfeita, ficou linda, super valorizou meu corpo, mas esqueci de contar um detalhe importante. Antes de eu experimentar a calça, eu orei. E geralmente eu não oro quando eu vou provar alguma roupa. Eu só oro para Deus tirar toda a consagração daquela roupa, porque eu acredito que no mundo espiritual ele reflete no natural, e algumas coisas que a gente faz, principalmente roupas que a gente veste, coisas que a gente usa, elas dão legalidade para o mundo espiritual. Então a gente precisa sempre estar em oração, orar sempre em tudo que a gente fizer, porque as roupas elas carregam uma identidade no mundo espiritual. Essa é a minha crença. Tem pessoas que acreditam que é só uma roupa, só uma peça de roupa e tá tudo bem, mas eu creio que as roupas, elas impactam no mundo espiritual, elas trazem uma identidade do dono ou da pessoa que fez. A gente não sabe como que aquela peça de roupa foi feita, a gente não sabe se ela foi consagrada a algo que vai contra a nossa crença, ao Deus que a gente serve, enfim, eu acredito que a gente pode dar legalidade a partir das roupas que a gente veste. Isso vale para as roupas que a gente prova no provador mesmo, nas lojas. Então, geralmente eu oro para Deus tirar toda a consagração daquela roupa antes mesmo de eu provar. E nesse dia eu senti de orar diferente. Eu senti de orar assim: Senhor, se houver algum impedimento, se tiver algo nessa roupa, ou algo que vá contra a sua vontade, que te desagrade, me incomode, me direcione para que eu não compre essa roupa. Eu orei assim. E aí eu experimentei a roupa, a calça, olhei no espelho, ficou perfeita, perfeita. Linda, 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 linda. E era super confortável, do jeitinho que eu queria. Só que eu não estava me sentindo bem ao mesmo tempo. Era agradável aos meus olhos, porém, Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. No meu livro tem até um capítulo, no final do vídeo eu pego para vocês e leio essa parte, mas tem até um capítulo que eu faço essa comparação dos enganos do diabo, né? Enfim, no final do vídeo eu falo para vocês. Mas voltando, eu percebi que não estava agradável e não estava em conformidade com a perfeita vontade de Deus. Tinha alguma coisa ali que estava me incomodando. E aí eu virava de costas, virava de lado, olhava, ficava pensando, eu falei, meu Deus, não sei se eu vou me sentir confortável, tá marcando demais o meu corpo. Aí eu pensei, né, bom, eu geralmente uso essas blusinhas mais largas, que elas são mais compridas na parte de trás. E aí tampa o bumbum, então não vai marcar tanto. Ok, tampava o bumbum, beleza, mas a minha perna ainda tava marcando muito. E assim, aí você pensa, né? Ah, Mariana, pelo amor de Deus, mas é perna, né? Não tem nada a ver. Não, gente,
não é bem assim. Eu sei que tava me incomodando. E essa é a questão. A questão não é se você pode ou não mostrar a perna, se você pode ou não usar calça apertada. Não é essa a questão. A questão é o que o Espírito Santo testifica no seu coração. E eu tenho as pernas mais grossas. E quando a gente coloca essas roupas que elas valorizam mais as nossas curvas, isso é corpo inteiro, qualquer curva, chama atenção. Olha o que diz 1 Timóteo 2, 9 e 10, versículo 9 e 10. Recomendação às mulheres. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Esse é um ponto importante. Aí a gente não vai entrar na questão de pode usar maquiagem, pode usar acessórios. Não é isso, não é sobre isso que esse versículo está falando. É sobre a questão da aparência, de a gente se importar mais com o que a gente está vestindo, o que a gente está usando, do que com aquilo que é eterno, que são as nossas obras, o nosso comportamento, aquilo que a gente provoca no outro, se a gente está amando o próximo ou se a gente está fazendo ele pecar. E aqui fala, de tudo que tá falando aqui, o que mais me chama atenção e que é a minha base para esse assunto que eu tô trazendo no vídeo, é essa parte que fala da discrição. Quando eu penso nessa questão da discrição, isso me faz, me acende um alerta. Eu estava me sentindo desconfortável com a forma que aquela calça estava chamando atenção para o meu corpo. Chama a atenção das mulheres, quem dirá dos homens. E não é questão de você ser santinha demais, ou de ser muito recatada, ou ser muito chata, sabe? É questão de a gente andar em conformidade com a palavra. Hoje em dia, a gente vai muito naquilo que a gente ouve. Hoje em dia é normal ir pra igreja com a barriga aparecendo, com roupa marcando o corpo inteiro. Hoje em dia você vê as pessoas na igreja sem reverência nenhuma. Por quê? Às vezes por ignorância, nem sempre é por intenção, porque ela é assim, quer provocar o outro ali na igreja. Às vezes é ignorância mesmo, é porque ela tá acostumada a usar aquele estilo de roupa e ela não para pensar e fazer essa reflexão. Peraí, a palavra diz que eu devo me vestir com decência, modéstia e discrição. Se eu for com essa roupa para a igreja ou para qualquer lugar, mas principalmente para a igreja, aqui na igreja o foco tem que ser a palavra, o altar e não as pessoas que estão ali. Se eu for com essa roupa para aquele lugar, eu vou estar chamando atenção? E se eu chamar atenção, de que forma eu estarei chamando atenção? Porque quando você se veste de uma forma elegante, você também chama atenção. Quando você vai num lugar onde as mulheres estão desarrumadas, estão mais simples e você está super arrumada, mesmo decente, você também vai chamar atenção. Mas a questão que a Bíblia sempre fala, não só para isso, mas para tudo, é a intenção do nosso coração. E isso só Deus consegue ver. O homem, ele não vê. Às vezes nem a gente consegue enxergar a intenção do nosso coração, discernir. Mas Deus, ele consegue. Então a gente precisa da palavra para nos purificar, para nos santificar e provar a intenção do nosso coração. Eu coloquei essa blusa aqui vermelha de bolinha. É uma blusinha que eu acho bonita e eu acho que ela chama atenção quando eu coloco. Mas a minha intenção ao colocar essa blusa não é chamar a atenção das pessoas, não é atrair os olhares dos homens para mim. A minha intenção é valorizar o meu rosto, porque esse tom de vermelho valoriza a minha pele, valoriza o meu rosto. E eu amo esse tom de vermelho, eu amo vermelho, então é uma blusa que faz com que eu me sinta bem e confortável. Essa é a questão. Agora, às vezes você pode até não ter o entendimento do porquê que aquilo tá te incomodando, mas se tá te incomodando, acende o alerta, porque às vezes o Espírito Santo ele pode estar testificando no seu coração. Esses dias, antes disso acontecer, eu já tinha lido, eu estou lendo nesse momento o livro de Timóteo, e eu já tinha lido esse versículo, e isso já me chamou a atenção. Então Deus ele já começou a falar comigo nesse versículo. Ele já estava me preparando, ele já estava me avisando para algo. E aí aconteceu essa situação da calça. E aí eu fiquei olhando no espelho, eu fiquei buscando várias formas de fazer com que aquela calça não chamasse atenção, mas aquilo era algo que estava me incomodando demais. Eu realmente
eu sabia que se eu levasse eu ia jogar dinheiro fora, porque eu ia acabar não usando, porque toda vez que eu pegasse aquela calça, aquilo ia me incomodar. E até agora, toda vez que eu penso nessa calça, eu fico pensando, não, acho que eu exagerei, não é pra tanto. Mas aí o Espírito Santo traz à minha mente esse versículo. Não é adequada pra mim aquela calça. Pra uma moça, sei lá, bem magrinha, de repente não chama atenção. Mas para o meu corpo, eu achei que estava chamando atenção. Eu acho que não é nem a questão da peça de roupa, e sim a questão de como que ela fica, como que ela nos veste. Se eu falo de santidade, eu preciso ter santidade na prática. Santidade precisa ser um movimento, eu preciso viver isso. Não adianta eu falar de santidade e fazer aquilo que às vezes pode ser pedra de tropeço para o meu irmão. E aí o resultado final foi esse. Eu realmente não levei, e por mais que às vezes venha esse pensamento de que eu exagerei, mas eu estou em paz porque eu creio que eu fiz a escolha certa. Eu vou deixar aqui na tela para vocês uma foto mais ou menos de como que ficou a calça em mim, para vocês não pensarem que, nossa, eu tô exagerando, vocês vão conseguir ter uma ideia melhor. Mas eu também quero contar uma situação que aconteceu no dia seguinte. Isso foi no sábado, no dia seguinte, no domingo, eu fui pro culto. E aí eu decidi colocar acho que é vest leg que chama. É tipo um vestido, regata assim, polo, de gola, né, polo. E ele não é nem um vestido, mas também não é uma blusa, é um meio termo. Fica mais ou menos, acho que uns 2 palmos acima do joelho. Eu coloquei essa roupa, essa peça de roupa, e coloquei uma meia calça preta. Olhando em casa, no espelho, eu senti o mesmo incômodo da calça. Eu olhava assim, eu acho que não sei, eu acho que tá curto demais, não tá mostrando, mas eu acho que não está adequado. Aí eu fui lá, mostrei pro Bruno e falei assim, não, você tá de meia e tal, lá é escuro, não dá pra aparecer nada e tal. Aí eu falei, não, mas não sei, eu não tô me sentindo confortável. Tentei no sofá pra ver até onde o vestido subia, né, a peça de roupa. Ok, não tava curto, não tava mostrando nada demais. Mas aquilo ficou me incomodando tanto, E aí eu fui lá, troquei, coloquei uma leg mais grossa. Chegando no culto, sentei na cadeira. Quando eu sentei na cadeira, aquele vestido virou quase um cropped. Tô brincando, tô exagerando. Não foi pra tanto, mas assim, o vestido, que eram uns 2 palmos acima do joelho, ele ficou mais ou menos, sei lá, como se fosse na altura daquelas cuecas shortinho de homem, sabe? Perto do quadril, assim. Subiu muito. Sentada na cadeira da igreja, tipo assim, subiu muito. E aí eu olhava assim, eu falei assim, meu Deus do céu, ainda bem que eu ouvi o Espírito Santo me alertando e eu coloquei uma leg, porque senão eu ia passar vergonha aqui na igreja. E aí eu quero fazer um adendo aqui. Isso foi uma situação que aconteceu, que o Espírito Santo falou comigo e eu fui obediente à voz dele, eu ouvi, eu fui sensível à voz dele. Mas se eu não tivesse sido sensível e tivesse ido, a minha intenção era só colocar aquela peça de roupa com uma meia calça. Mas eu não sabia que ia ficar tão curta quando eu sentasse naquela cadeira da igreja. E aí imagina as pessoas, os irmãos lá da igreja me vendo e me julgando. Vim com uma roupa dessa na igreja, não tem vergonha na cara. Aí que entra a questão de a gente pedir sabedoria para Deus e tomar cuidado com esses julgamentos, porque eu falo por mim mesmo, eu costumo reparar nessas coisas, porque essa questão da roupa é algo que me incomoda muito, então eu sempre reparei na roupa. Quando eu vejo uma pessoa na igreja com uma roupa inadequada, aquilo me incomoda, mas de uma forma absurda, eu não consigo não reparar, não é porque eu fico lá reparando como todo mundo tá, mas me incomoda muito. E aí às vezes a gente faz esses julgamentos da pessoa, mas não sabe o que se passa, não sabe o que aconteceu ali. Então a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente orar pela pessoa, para Deus dar sabedoria, revelação, discernimento, porque realmente essas coisas chamam a atenção. Eu vejo muito, gente, sem brincadeira, eu vejo muita mulher na igreja com vestidos, com roupas assim lindas, mas totalmente inadequadas, que valorizam muito o corpo delas, que fica aquele corpo lindo, maravilhoso. E a mulher tem aquele corpo para vestir uma roupa daquela, mas ela chega na igreja, parece um desfile, parece uma passarela. Não tem como não olhar. Agora, se eu que sou mulher, presto atenção, olho, me chama atenção, imagina um homem. Aí o cara tá lá,
né, preocupado em prestar atenção, em buscar santidade, de repente passa a mulher, porque o homem é visual, né? Então é algo meio que instintivo. Então imagina um problema que uma simples roupa pode causar. Pior ainda se ele for casado, aí causa um constrangimento ali com a mulher, no casal, aí pode ser que a mulher se sinta ofendida, veja o marido olhando, por exemplo, aí ela se sinta ofendida e começa, sabe, briga, aí já virou um caos ali na igreja. Então é muito sério essa questão da roupa que a gente veste, não é besteira. Romanos 12:2 diz pra gente não se conformar com esse mundo e renovar a nossa mente, nos transformar através da renovação da mente. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como é fácil a gente se corromper, como é fácil a gente cauterizar nossa mente, porque a gente tá tão acostumado com essas coisas, tá ficando cada vez mais normal, que a gente acha que não tem nada a ver, que a gente acha que tá tudo bem, e a gente não se santifica, a gente não volta pro princípio, pra palavra, só que a palavra, ela não é moderna, ela é viva e eficaz. Ela sobrevive ao tempo, ela é atemporal, mas ela não é moderna, ela não muda, ela não se atualiza. Então a gente tem que voltar para a palavra. A roupa que eu estou vestindo, eu estou transmitindo decência, modéstia e discrição? Os meus acessórios, tudo que eu uso, a minha maquiagem está chamando mais atenção do que o meu comportamento, a minha conduta, o meu caráter? É para isso que a gente tem que olhar. É um assunto muito sério. E como eu prometi no começo do vídeo, no meu livro, para quem tiver o meu livro, é no capítulo 8, a partir da página 87, eu falo 5 princípios para a bênção de Deus. Agora eu me lembrei, eu tenho um vídeo que fala sobre os 5 princípios para você fazer uma escolha com base na vontade de Deus, né? Você conseguir discernir o que vem da sua carne e o que vem de Deus. Vou deixar o link desse vídeo aqui. Mas para resumir, tem aqui a vontade de Deus e a vontade da carne. A vontade de Deus sempre é comprovada através da sua palavra. Ela não contraria o que a Bíblia diz, sempre caminha de acordo com ela. Por isso ela é comprovada e você a experimenta através dos acontecimentos em sua vida. Ela vai se revelando em seu dia a dia e vai se confirmando. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A vontade da carne, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Assiste o vídeo para vocês entenderem melhor. Aquilo que não é da vontade de Deus, aliás, aquilo que é da vontade de Deus, ele faz bem para nós e abençoa o nosso próximo. Faz com que a gente cumpra o maior mandamento que Deus ordenou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, quando eu estou fazendo algo que é da vontade da minha carne apenas, ou que vai contra a vontade de Deus, aquilo, além de não me fazer bem, leva o outro a pecar. Então, além de eu pecar, eu levo outros a pecarem por conta do meu pecado. É um efeito contrário. Então, essa é a régua de medida. Isso que você está fazendo, ou que você quer fazer, essa escolha, seja lá o que for, vai abençoar ou ferir você e o próximo? Vai edificar ou vai enfraquecer? Vai aproximar de Deus ou vai aproximar do pecado? Vai afastar de Deus? Essa tem que ser a nossa régua de medida. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês através desse meu testemunho. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, se você tem algum problema com relação às suas vestes, aquilo que você usa, se você é uma mulher que gosta de mostrar o corpo, mas não é por maldade, porque uma coisa eu percebi quando eu fiquei grávida, eu comecei a me sentir muito à vontade com o meu corpo. E aí começou a ficar automático eu aparecer, por exemplo, no Instagram de top com a barriga aparecendo. Afinal, eu tava grávida, sem sutiã e tudo mais. E de tanto ver isso, a gente vai normalizando.
Só que chegou num ponto que eu também estava fazendo exercício. Quando eu comecei a fazer pilates também eu percebi isso. Eu comecei a me sentir super confortável com o meu corpo e percebi que eu não tinha mais essa preocupação de que eu tô mostrando demais meu corpo, sabe? Porque colocar uma leg, uma blusinha bem colada, assim, tal, era normal, porque o meu estilo, eu tenho um estilo mais confortável, sabe? Mais casual, mais esportivo. Então, pra mim era cômodo. E aí, quando eu vi que tava ficando cauterizada a minha mente, tava normalizando aquilo, eu falei, opa, pera. E aí, nisso eu aprendi duas coisas. A prestar mais atenção, voltar pra minha essência, que eu sempre fui mais recatada. A vida toda eu fui assim, não foi só porque eu me converti. E também de não julgar quem se veste dessa forma que não é legal, que mostra demais o corpo. Porque às vezes a pessoa veio de uma cultura onde aquilo era normal. Uma pessoa que mora numa favela, numa comunidade, uma pessoa que mora na praia, ela usa roupas que mostrem muito o corpo porque ali é muito calor, então ela tá acostumada e é o convívio dela. As pessoas estão ali sempre de biquíni, de maiô, é normal. Então aquilo normaliza para ela. Mas a gente precisa sempre voltar para a palavra e ver se a gente está se vestindo com modéstia, se aquilo que a gente está fazendo está levando o outro a pecar ou não. Então comenta aqui o que você acha desse assunto e não se esqueça de assistir o vídeo dos 5 princípios para você entender melhor essa questão da vontade de Deus e da vontade da carne, como que é sutil. Vou deixar o link aqui embaixo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.